Hoje a gente vai falar de projeto novo e esse aqui é para quem gosta muito de cor. Para quem não me conhece, o meu nome é Clara Narras, eu sou arquiteta. Tô aqui no YouTube todo sábado mostrando os bastidores da vida de arquiteta para vocês. E uma coisa que eu gosto muito de trazer aqui pro canal é o processo completinho, desde o primeiro traço do papel até a obra finalizada. A gente já tem alguns outros exemplos de projetos que eu mostrei desde o início do processo do projeto até o final da obra. Inclusive, a gente deixa eles todos organizados por playlists. E hoje é o dia de apresentar para vocês um novo projeto. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar esse projeto. O nome dele é Simpatia, porque está localizado na Rua Simpatia. Eu nomeio os meus projetos pela rua que eles estão inseridos. E esse projeto veio de clientes muito maravilhosos, cheias de personalidade, super coloridas, que me deram muita liberdade de criação e co-criaram esse projeto junto comigo. É um projeto que, se você me segue nas redes sociais, vou deixar o meu @ aqui embaixo, você já me viu falando sobre ele, porque eu mostrei a obra, dei vários spoilers dos desenhos que a gente fez pra lá e realmente é um projeto maravilhoso. Hoje eu vim mostrar para vocês a apresentação que eu faço para os meus clientes durante a minha primeira entrega. Eu chamo essa entrega de layout referências. Então a gente mostra algumas propostas de layout, que são as plantas baixas, né, do imóvel em questão, junto com imagens de referência de outros projetos, para a gente conseguir aterrissar um pouco as ideias que a gente está trazendo para o projeto. Eu sei que ler planta baixa não é exatamente uma coisa que todo mundo está super acostumado, então eu acho que essas imagens de referência, elas dão uma certa didática a mais para o nosso projeto, para os clientes entenderem os formatos, a posição das coisas que a gente está propondo e também um pouco das cores e texturas que a gente vai propor para o projeto. Então vamos lá. Eu sempre começo essa apresentação com o layout original do imóvel. Então a gente tem aqui uma planta de um apartamento de 110 metros quadrados, salvo engano, é essa a metragem, onde a gente tem por aqui a entrada principal do apartamento, é um apartamento que tem uma entrada só. Logo na frente a gente tem um lavabo, depois a cozinha, por aqui dá para ver que tinha uma bancada existente que a gente removeu. Depois a lavanderia, essa parede meio chanfrada que abre para a sala, uma varanda que não há possibilidade de integração, é uma regra do condomínio, e duas suítes. Uma suíte master, um pouco maior, com um banheiro bem grande, e uma outra suíte secundária, um pouquinho menor. Eu sempre coloco a planta original nessa apresentação porque eu acho que é legal o cliente conseguir comparar o imóvel existente com o que a gente está propondo. Esse apartamento em específico não era exatamente um apartamento que tinha muitas intervenções civis, porque vocês podem observar que a planta dele já é muito boa. Então a gente não fez grandes demolições, grandes extravagâncias no que diz respeito à parte mais civil da obra, mas fizemos propostas maravilhosas de desenhos, de arquitetura de interiores mesmo. Então a gente sempre coloca uma planta demolir, construir, então tudo que tá vermelho é o que vai ser demolido, e se tivéssemos construindo novas paredes, elas estariam sendo desenhadas em azul, porque no estúdio a gente tem esse padrão. Demolir, construir, sempre o que vai cair está de vermelho e sempre o que vai ser construído está em azul, que eu acho que fica mais fácil de entender. Então, a gente tem, depois desse demolir, construir, essa primeira versão de layout. Eu vou abrir um aplicativo aqui no meu iPad, que é o Morpholio M-Trace. Eu acho que vocês já me perguntaram algumas vezes, inclusive é bom que eu responda essa dúvida. Toda vez que vocês me virem usando esse aplicativo que eu tô rascunhando em cima dele, é o M-Trace, é o meu aplicativo de iPad preferido. Eu adoro esse aplicativo, porque ele meio que é uma folha mesmo que você consegue rascunhar, desenhar, inclusive dá para ligar a reguinha e você desenhar em escala. É um aplicativo ótimo para quem é arquiteto. Bom, eu vou entrar nele aqui para vocês conseguirem entender melhor essa planta. Primeira coisa que eu percebi quando eu estava desenhando esse projeto é que a entrada desse apartamento já dava de cara com a cozinha, o que para essas clientes não era exatamente um problema, até porque elas adoram cozinhar, mas eu acho que a gente poderia tomar partido dessa certa reentrância que a arquitetura tem, ó, essa partezinha aqui, para criar como se fosse um espaço de estar que desse apoio à cozinha. Então a gente tem por aqui um banco estofado junto com um espaço de vinis. As clientes tinham bastante vinis, uma vitrola e tudo mais, então eu já deixei representado bonitinho, né, aqui na planta para que elas conseguissem entender exatamente a proposta. Para que esse banco estofado? Justamente para pessoas se olharem. Então, enquanto tem uma pessoa sentada aqui, ela tá olhando a pessoa que de repente está cozinhando, elas estão conversando, tem mais alguma amiga aqui sentada na ilha, então acaba gerando um espaço de conversação para além do espaço de cocção, entende? Eu gosto muito de trazer essa ideia da cozinha de estar. É muito engraçado, né, como os espaços mudam
mudam de uso de acordo com os anos que vão passando. Há muitos anos atrás a gente tinha a cozinha configurada como um espaço basicamente de serviço. E atualmente o mais legal é trazer a pessoa que está cozinhando para dentro do espaço de estar. Então a gente fez esse banco estofado justamente por isso. Nessa versão eu fiz uma península, inclusive em algum dos vídeos do canal, no apartamento Marquês de Leão, uma pessoa ficou muito brava que eu chamei uma península de ilha. Desculpa, gente, aqui península é um termo um pouquinho mais técnico, né? É muito mais usual a gente falar numa ilha de cozinha. Mas explicando o termo técnico, península, como o próprio nome já diz, é quando você tem essa bancada encostada na parede, né? Tendo então só uma entrada na cozinha. Então essa aqui, que está desenhada, é sim uma península. Se fosse uma ilha, a gente teria uma passagem dos dois lados, não é o caso. Então vou chamar de península. Desculpa, tá, seguidor? Aqui nessa península, então, a minha ideia foi fazer uma ponta em balanço pra gente ter banquetas dos dois lados, de novo, pra gerar essa conversação entre quem tá usando a cozinha e quem tá ali só apreciando mesmo a comida sendo preparada. Depois, ao lado, a gente teria o cooktop e aqui uma bancada mais funcional pra cozinha mesmo. A bancada toda com a lava-louças, a cuba e a geladeira por aqui. Se vocês observarem, a gente tem uma transição de piso acontecendo aqui, estão vendo? Isso porque originalmente o apartamento tem um piso de madeira maravilhoso, é um taco grande de cumaru, uma coisa linda que a gente obviamente vai revitalizar e manter. E daqui pra cá tinha um piso cerâmico branco, bem simples. A nossa ideia aqui então é manter essa transição de piso, tomar partido dela a partir da ilha e daqui pra cozinha, né, desse alinhamento do piso pra cozinha, colocar um novo revestimento, dessa vez com mais a cara do projeto. Logo aqui ao lado da cozinha a gente tem a lavanderia e indo pra nossa área de estar do apartamento, a gente tem essa super sala integrada, basicamente integrada com a cozinha, né? A gente não tem paredes dividindo os ambientes. Então, logo próximo à cozinha, eu achei que faria sentido colocar a mesa de jantar. Então, a gente desenhou uma mesa oblonga justamente para essa passagem não ter muitas quinas, né? Eu acho que é sempre legal a gente dar uma baulada nessas bordas que podem causar algum tipo de acidente, a depender do uso dos moradores. E depois a gente tem uma sala bem gostosa, configurada como uma sala em que as pessoas também, de novo, se olham. Então, a gente tem um sofá, poltronas mais sequinhas, que a ideia é que elas ficassem por aqui, mas que pudessem ser levadas para a mesa de jantar no momento em que as clientes, por exemplo, estão recebendo mais pessoas. E colocamos também uma poltrona bem gostosa de leitura por aqui, para ser aquele momento realmente de se jogar, esticar as pernas e tudo mais. Eu gosto bastante dessas salas que são configuradas com mobiliários de dimensões diferentes, justamente para que cada um tenha um uso diferente do outro, sabe? Existe a poltrona que é para se jogar, existe as poltronas menores, mais magrinhas, que tem um uso um pouco mais auxiliar ao sofá, né? As pessoas estão aqui justamente para olhar quem tá sentado no sofá, para a sala não ser aquele altar ao redor da TV, sabe? Aquela coisa que só olha para um mesmo lugar. Eu gostei bastante do jeito que essa sala ficou. Bom, por aqui a gente tem o layout da varanda, que, como eu disse, não poderia ser integrada, então colocamos mobiliários realmente de área externa, namoradeiras, mesas, cadeiras que pudessem receber sol, vento e chuva. E indo para a área íntima desse apartamento, a gente tem uma suíte master acessando por aqui, com armários, TV, um pouquinho mais de armário por aqui e uma cama bem no centro do quarto. E aí, se vocês observarem, de novo, a gente fez algumas pontas mais curvas, né? Para, de novo, esses acessos serem facilitados. Por aqui existe um banco, porque essa janela aqui, ela é muito gostosa, tem uma vegetação maravilhosa por aqui. Então, achei que seria um lugar legal para sentar, ler um livro, apreciar a vista. E por aqui, a gente tem o acesso ao banheiro principal. Para outra suíte, como as meninas trabalham híbrido, parte do tempo trabalhando de casa e parte do tempo indo para os escritórios, eu achei que seria legal configurar esse quarto como um home office que também dá para receber hóspedes. E uma coisa que elas foram bem categóricas em me pedir foi uma cama de solteiro que pudesse virar cama de casal. Vocês já viram isso? Gente, isso é genial. Eu nunca tinha especificado em nenhum projeto meu. E esse é o mais legal das colaborações que os clientes nos dão durante a elaboração de um projeto, né? Às vezes era uma ideia que eu nunca ia pensar, que elas trouxeram uma referência, eu amei e ficou maravilhoso. Então, esse móvel aqui, ele tem a dimensão de uma cama de solteiro, mas quando aberto, ele fica com o dobro do tamanho, podendo ser, então, uma cama de casal. Por aqui, olhando para a vista, a gente tem as duas estações de trabalho e o banheiro completo de hóspedes, assim como a construtora entregou mesmo. E aí, o que vocês acharam dessa versão de planta? Gostaram? Vou voltar para a apresentação para a gente conseguir seguir por aqui na nossa segunda versão de layout. Ah, e uma coisa
coisa que eu sempre faço nas apresentações de layout e referências é deixar uma planta cotada, justamente para o cliente conseguir, depois da apresentação, levar esse PDF para casa e comparar com as medidas do que ele tem hoje. Por exemplo, comparar a dimensão de armários. Será que os meus utensílios de cozinha ou pessoais estão cabendo? O que eu tenho hoje em dia está cabendo no novo projeto? Eu acho que isso é legal deles terem essas informações, então eu sempre deixo as medidas gerais por aqui. Agora, a nossa segunda versão de layout muda um pouquinho a configuração da sala em específico. Eu vou voltar lá para o M-Trace pra gente conseguir rascunhar juntos. Gente, esse aplicativo não é o máximo, fala a verdade. E aí, olha só, a ideia do banco estofado da entrada, eu mantive, porque, modéstia à parte, eu achei essa ideia muito boa. Então a gente manteve o banco, mantivemos o vinil e a vitrola, olhando para essa cozinha, que de novo é uma cozinha mais de estar. Só que dessa vez eu quis, ao invés de fazer uma península, fazer realmente uma ilha, porque eu fiquei um pouco preocupada se os clientes iam querer conseguir acessar a ilha de todos os seus lados. Então eu achei que seria legal mostrar uma proposta que a gente tivesse uma extensão de bancada um pouquinho menor, mas podendo ter esse acesso meio 360. Aqui eu brinquei com um desenho meio ondulado de bancada, então a ideia é que tivesse uma transição de material, sei lá, isso aqui é uma pedra e isso aqui é outra pedra, ou então isso aqui é uma madeira e isso aqui é uma pedra. Eu gosto muito dessa mistura de composições, de texturas e materiais. Então, aqui na planta, eu já tô meio que dando um spoiler do que vai vir em 3D, sabe? Eu gosto de desenhar bastante essa etapa de planta baixa, justamente para eu já conseguir dar algum aperitivo do que o cliente vai ver em 3D. Como aqui a bancada é menor, eu achei que não valia a pena levar eletrodoméstico para ela, então a gente concentrou tudo por aqui. Geladeira, bancada mais útil e um fogão, dessa vez de piso. As clientes estavam com um pouco de dúvida nessa ocasião se iam com o cooktop e forno de embutir ou o fogão de piso. Então eu trouxe as duas versões justamente pra gente conseguir definir juntas. O lavabo e a lavanderia se mantém como na primeira versão, e aqui pra sala eu já quis trazer um outro layout. A posição da mesa de jantar é a mesma, mas dessa vez a mesa tá redonda, e eu quis provocar as clientes para entender se fazia realmente sentido um sofá que olha pra dentro da sala quando a gente tem uma vista de área externa tão gostosa. Esse era um apartamento que tinha uma vegetação muito grande e a vista era uma vegetação muito gostosa. Então eu pensei em fazer um layout que prioriza completamente a vista. Então o sofá tá olhando para ela, a gente tem poltronas ao redor. Não é um layout que prioriza muito a TV, mas eu coloquei uma projeção de uma lona, alguma coisa que elas pudessem descer e subir conforme o uso e colocar, de repente, um projetor projetando nessa lona para realmente não limitar tanto o uso da sala. Mas eu achei que seria legal provocar um pouco dessa discussão, né, de para onde o sofá olha. Aqui na varanda seguimos com mobiliários mais de área externa, e na área íntima eu também fiz uma nova proposta de suíte master, porque eu fiquei um pouquinho preocupada delas acharem que na primeira versão a gente tinha pouco armário. Então eu fiz uma brincadeira criando um walk-in closet, que a gente chama, que é aquele closet que você entra dentro dele. A gente teria toda essa extensão aqui de armário, também teríamos armário dividindo o quarto e fazendo também um pouco desse armazenamento ao redor da entrada do banheiro. Ponto negativo, o quarto sim ficaria com uma sensação de menor, coisa que até já vou contar pra vocês, as clientes não quiseram. Mas eu acho que, de novo, a etapa de layout é a etapa em que a gente consegue testar várias possibilidades de um mesmo apartamento. Para alguns clientes, e me conta se você seria essa pessoa, mais armário faz mais sentido do que mais espaço. E é justamente para isso que a gente tá aqui fazendo o nosso trabalho, né? Para que a gente consiga desenhar a casa ideal para esse morador em específico. Na versão 2 de layout, o banheiro se mantém como na primeira versão, quarto de hóspedes / home office também, eu só deixei aqui um sofá-cama mais convencional e o banheiro tá exatamente como na primeira versão. Agora eu vou voltar para a apresentação para mostrar rapidamente para vocês as nossas imagens de referência, que seguindo, né, deixei a planta cotada como na primeira versão, e aí a gente entra na nossa pesquisa de referências, e modéstia à parte, aqui no estúdio a gente faz uma pesquisa muito rica de referências. Eu já contei algumas vezes para vocês nas redes vizinhas. Eu acho que no TikTok eu já falei mais sobre isso. Essa etapa de pesquisa de referência é uma etapa muito importante, muito preciosa do meu trabalho, e eu gosto de conhecer sites diferentes, buscar referências às vezes de fora do Brasil, justamente pra gente trazer um novo universo que às vezes o cliente nem conhece esteticamente, sabe? Eu gosto muito disso. Como essas clientes eram muito coloridas, as referências trazem blocos de cor. Então a gente tem essa sala que é majoritariamente verde, mas que se você olhar pro lado tem uma sala de TV meio coral, a lareira tá toda revestida nesse revestimento mostarda. Eu achei que esse universo, por um mood geral do apartamento Simpatia, funcionaria muito bem
e as clientes adoraram esse caminho. Trouxe algumas possibilidades para a cozinha, mas com certeza eu queria brincar com algum tipo de grafismo nos revestimentos e, de fato, eu queria fazer a transição de um piso pequeno formato para o nosso taco de cumaru. Para a mesa de jantar, queria desenhar uma coisa meio escultural, assim, numa materialidade diferente. Então, talvez uma mesa de pedra ou uma mesa de resina. Queria muito testar novos materiais para cá. E para o quarto também trazer um blocão de cor, deixar ele todo pintado numa cor só, trazendo um novo universo para ele. As clientes também adoraram essa ideia. E no banheiro da Suite Master, eu trouxe essa referência. Eu demorei muito tempo para achar essa referência. E ela foi perfeita, porque no banheiro a gente tinha um vidrotil azul existente. Eu vou colocar uma imagem para vocês verem. E eu não queria tirar esse vidrotil, apesar de que o banheiro precisava de uma reforma. Então eu falei assim, gente, vamos manter o vidrotil azul existente e vamos colocar uma pedra exótica azul para esse azul meio que dar uma nova vida, sabe, ao revestimento antigo. E essas referências conseguiam traduzir exatamente o que eu estava dizendo em palavras, né? Porque a gente tinha, por exemplo, um revestimento que eu poderia imaginar que era antigo com uma pedra azul nova. Então, essas referências acabaram conseguindo aterrissar muito bem a minha ideia. Bom, essa foi a apresentação que eu fiz para essas clientes. Quero muito saber qual foi a planta que vocês preferiram, mas eu não vou deixar para o próximo vídeo não, eu já vou te contar qual foi a planta que elas mais gostaram. O layout aprovado foi o layout 1 com louvor, porque normalmente é muito comum que os clientes queiram um filho de duas versões. Então eu faço uma primeira apresentação com o layout versão 1 e o layout versão 2, e normalmente a gente faz uma revisão pegando um pouquinho de cada coisa, juntando e fazendo uma terceira versão. Dessa vez, para essas clientes, esse layout fez sentido totalmente, ele foi 100% aprovado, e assim a gente foi para a próxima etapa de 3D, mas isso eu vou te contar num próximo vídeo. A gente vai organizar todos os vídeos do Apartamento Simpatia na playlist do Apartamento Simpatia para vocês conseguirem ver em sequência. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos e eu te vejo no sábado que vem.